Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um quadro do canal em que eu estou querendo mostrar um pouco dos santos da igreja, em que eles não são assim tão conhecidos, mas que ele tem a sua importância, né? Eles tiveram a sua relevância. Então, hoje a gente vai abrir esse quadro com um grande santo da igreja que foi martirizado junto com outros companheiros. E aí vocês vão ficar sabendo quem é. Vamos lá? E neste nosso primeiro episódio do Que Santo é Esse, nós vamos poder conversar um pouco sobre a história de Carlos Lwanga e companheiros mártires. Carlos Lwanga, ele nasceu na Uganda, na África, em 1860. Mais ou menos uma certa idade, né, uma idade mais amadurecida, ele foi enviado para uma cidade para ser serviçal de um rapaz, né, que alguns dizem que na verdade era seu pai e outros falam na verdade que era seu tio. Essas pequenas mudanças que ocorreram na vida dele e depois ele acabou indo também para outra cidade, fez com que ele conhecesse um grupo de missionários católicos. E aí ele se interessou por esse grupo, ele se interessou por esse pessoal que estava fazendo esse tipo de trabalho. E aí ele começou a frequentar as aulas desses missionários católicos, ele achou interessante. E aí ele se juntou a um grupo de recém-batizados para que eles pudessem partilhar da mesma fé. Enfim, ele acabou se interessando por essas coisas em que a igreja sempre ofereceu. E ele se interessou também para conversar com essas pessoas, por isso que ele andava junto deles, né? Andava junto desses. Em 1884, Carlos ele acabou entrando na corte real como um serviçal, mas aí a personalidade dele, por ser uma personalidade muito forte, acabou fazendo com que ele pudesse ganhar alguns cargos, né? Ganhou confiança, né, do rei, enfim. E então ele acabou ganhando o chefe, como se fosse o chefe lá dos serviçais. Um fato bem importante de Carlos é que ele foi batizado em 15 de novembro de 1885, junto com outras pessoas também. Em 1886, houve um incêndio na corte real, e aí Lwanga, junto com os seus serviçais, acabou tendo que se mudar para outro lugar, mudou a corte de lugar. Batizou 5 pessoas, né, 5 catecúmenos. Ele cuidava das pessoas e fazia com que as pessoas fossem batizadas também. Só que num lugar como aquele, em que a religião cristã não era tão propagada, né, a igreja católica não era tão propagada assim, ele acabou sendo pego pelas forças inimigas e acabou sofrendo martírio. Perseguido pelo rei, acabou sendo capturado. E quando ele ficou de frente com o rei fez uma pergunta para ele se eles continuariam a ser cristãos. Se eles deixassem de ser, eles seriam livres. Mas aí, Carlos Lwanga e seus companheiros disseram: seremos cristãos até a morte. Dito isso, o rei mandou que Carlos Lwanga e seus companheiros fossem queimados vivos. Carlos Lwanga e seus companheiros, quando chegaram no local do martírio, eles foram enrolados numa espécie de palha e acabaram sendo queimados. A crueldade, na verdade, que fizeram com Carlos Lwanga foi tão grande que colocaram ele de pé e pediram que o fogo começasse dos pés dele. E aí começaram a insultar ele, perguntando se estava quente. E aí ele respondeu da seguinte forma: estão me queimando, mas é como se estivessem jogando água no meu corpo. Ele também disse: podem queimar os nossos corpos, mas não queimarão as nossas almas. Ele permaneceu em oração e a última palavra que ele disse antes de morrer mesmo foi Katonga, que é uma palavra na sua língua natal, na sua língua nativa, que significa meu Deus. Carlos Lwanga estava entre os 22 cristãos que foram martirizados junto com ele. Eles foram beatificados pelo Papa Bento XV em 1920 e foram canonizados em 1964 pelo Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI. Hoje existe um santuário no local onde eles foram martirizados, em 1975. A festa litúrgica se comemora hoje, dia 3 de junho. E que nós possamos ter esse amor e esse ardor pelo Evangelho
assim como Carlos Luanga também teve. Então, vamos pedir sempre a intercessão desses mártires que nos deram esse exemplo tão belo da fé. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir e passa também para os amigos também para saber a história desses grandes santos da nossa igreja. Então, até a próxima, gente. Deus abençoe e salve Maria.